Olá, bem-vindo se você não for aqui, se você não é. Bem-vindo de volta para mais um vídeo. E hoje um vlogzinho de leitura com uma temática um pouco diferente. Porque se você já me viu lendo nesse canal, geralmente eu tô lendo romance, fantasia, às vezes ali uma ficção que não seja nem romance nem fantasia, eu gosto muito inclusive de um livro que é só ficção. Mas eu tendo a ficar meio que nessa zona de conforto de ler os gêneros que eu tô acostumada, ler os gêneros que eu vejo as pessoas que eu assisto lerem, que é, novamente, romance, fantasia, às vezes um terror, um suspense, mas eu fico ali nessa área de romance, fantasia e ficção. Então, no vídeo de hoje, eu decidi sair dessa zona de conforto e ler 2 livros de 2 gêneros completamente diferentes do que eu geralmente leio. E eu estou gravando essa intro depois que o vídeo já foi gravado. E eu posso dizer pra vocês que foi uma experiência. Então, vou levar vocês comigo. O primeiro gênero que a gente vai ler é não ficção. Não ficção. Escolhi um livro de não ficção pra ler. E eu estou animada pra ver o que vocês vão achar desse livro, porque é um livro muito famoso. E vocês vão ver o que eu achei aí conforme o vídeo. E o segundo gênero vocês vão descobrir daqui a pouco. Mas eu tô animada, foi uma boa semana. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa leitura. E vamos lá pros livros de gêneros que eu nunca li. Boa noite! Hoje é segunda, primeiro dia de vídeo, e eu vou começar tudo que eu sei sobre o amor, o primeiro gênero dessa semana, que é não ficção. E não vou mentir que estou animada. Tudo que eu ouço sobre esse livro é muito bom, nunca ouvi coisas ruins sobre ele. E eu acho que eu tô numa boa fase pra ler. Tô entrando na casa dos 20, o que é meio bizarro. Mas é mais ou menos onde esse livro se passa na vida da Dolly Alderton. Então, eu acho que eu tô numa boa fase pra ler e eu tô animada. Eu quero ler esse livro há muito tempo. Foi o livro que eu fui na Bienal comprar. Comprei! E eu tô muito animada pra ler. Então, eu vou começar hoje. Amanhã eu volto aqui com update do que eu tô achando. Mas, sinceramente, eu tô animada. Enfim, eu vou deitar pra ler. Eu acho que eu não vou gravar, porque eu estou cansada. Mas eu vou ler. Eu quero ler um pouco. Não vou prometer, tipo, eu vou ler 200 páginas hoje, porque não vou. Mas eu vou ler um pouco. E amanhã eu volto aqui com o que eu tô achando, com update. Falo pra vocês o quanto que eu consegui ler. Mas enfim, vim só dar oi, falar que o livro será oficialmente começado hoje, com muita felicidade. É o dia seguinte e eu li 130 páginas do livro até agora, o que é razoavelmente impressionante, porque eu não tava imaginando que eu fosse ficar tão imersa nesse livro quanto eu tô. Eu imaginei que eu fosse gostar, só que eu não sei se gostar é exatamente a palavra. Por quê? Eu nunca tinha lido nada sobre esse livro, nunca tinha visto nada sobre esse livro, o que, se vocês pararem pra reparar, é um padrão nos livros que eu leio. Eu vou ler o livro sem ter a menor ideia sobre o que ele é. E esse livro foi mais ou menos a mesma coisa. Eu sabia que era um livro sobre a vida da autora e sobre as experiências dela
com o amor e com as coisas que estão na capa, né? Festas, encontros, amigos, trabalho, a vida e etc. Era só isso que eu sabia. E aí eu fui ler. Ontem, de noite, eu li até a página 60. E eu acho que eu poucas vezes na minha vida passei tanta raiva com alguém. Não, mentira. Eu não passei raiva, eu não vou dizer isso. É só porque a vida dela é muito, muito, muito diferente da minha. E eu não tô falando no quesito, tipo, vida mesmo. Vida de levantar, ir pra escola, isso, aquilo, aquilo. Eu tô falando no quesito de pensamento. A forma como ela pensava quando ela era mais nova, quando ela tinha ali 13, 14 anos, é muito diferente da forma que eu pensava quando eu tinha 13, 14 anos. E até agora, até ela mais velha, né, com 19, 20 anos, a forma como ela pensa, como ela vê, ou via, né, nessa época, porque ela não tem mais essa idade, as coisas é muito, muito, muito diferente da forma que eu penso e que eu vejo as coisas. Então, tá sendo uma experiência interessante. E assim, é muito engraçado porque por mais que eu seja muito, muito diferente do que ela era, por exemplo, ela começou a beber muito, muito, muito nova. E ela, assim, a bebida é um ponto importante na vida dela. Eu não bebo, nunca bebi, não me interessa, não gosto do gosto de álcool. Nunca nem fiquei bêbada na minha vida, então... E não gostei dizendo que eu sou melhor ou pior que ela por causa disso. Não é o caso. Ou, por exemplo, a adolescência dela foi muito centrada em homens, no geral, enquanto eu não tava muito nem aí. E, de novo, não é que eu esteja falando que eu sou melhor ou pior que ela por causa disso. Até porque ela teve muitas experiências interessantes que viraram um livro, e eu, tipo assim... não tenho tantas histórias mirabolantes pra contar, porque não fazia parte da minha vida. Então, novamente, eu não estou falando que ela é melhor ou pior que eu, ou que eu sou melhor ou pior que ela, mas é só tudo muito diferente. É uma forma de pensar e de viver a vida que eu nunca experienciei, é essa palavra, eu acho, e que nunca me interessou. Mas ver o ponto de vista de uma pessoa que vive a vida desse jeito, e eu tive amigas que viveram a vida desse jeito, ler o ponto de vista dessa pessoa é muito doido. É muito doido. Principalmente porque tem umas histórias que, tipo assim, é muito bizarro pensar que esse livro não é ficção. Esse livro aqui é a história de vida da autora. É a história dela na adolescência, jovem adulta, na época da faculdade e tal. E tem umas histórias que eu lendo, eu falo, não é possível. Como assim? Como que isso acontece com uma pessoa? E é muito engraçado ler a história de vida de uma pessoa que tem uma vida que, assim, é tão oposta à vida que eu vivo. E eu só não consigo parar de ler. Eu sentei aqui, eu tava na página 60, eu falei, não, eu vou chegar, vou ler um pouquinho, e aí eu dou o update do dia, né? E aí eu li 100 páginas. Eu tô muito imersa na história dela. Mas é isso, é muito doido. A história de vida dela é muito... Não sei, é o tipo de vida que quem não vive pensa, tipo assim, que isso, não, ninguém faz esse tipo de coisa. Mas sim, mas sim, isso acontece. Enfim, eu tô gostando muito do livro até agora. É o que eu falei, eu nunca teria uma vida igual a dela. E eu acho ela completamente pirada da cabeça. Mas eu tô gostando muito do livro até agora. Eu tô curiosa pra saber até onde esse livro vai, porque como que alguém tem tanta história pra contar? A história que eu tô lendo agora, o ponto que eu estou, porque ela não é contada em ordem, são histórias que formam contextos. Então, tipo assim, o contexto tá lá, mas as histórias não estão em ordem. Principalmente porque, é o que eu falei, é a história da vida dela, então ela provavelmente foi escrevendo conforme ela foi lembrando das coisas e organizando e tal. E, inclusive, a escrita desse livro é muito legal, ela escreve muito, muito, muito bem. O que faz sentido porque ela é formada em jornalismo, mas é muito, muito legal, é muito divertido de ler. Mas, enfim, cara, ela já terminou a faculdade, ela já tá com 24 anos, como assim ainda falta, sei lá, um terço e meio do livro? Enfim. Muito bom, estou gostando muito. Eu volto com mais updates mais pra frente do livro.
mas estou achando muito interessante. Faz alguns dias que eu comecei tudo que eu sei sobre o amor e eu finalmente acabei. Eu vou dizer pra vocês, é muito bom. É a primeira não ficção que eu leio esse ano, o que diz muito sobre meus hábitos de leitura, porque é junho, mas o livro é muito, muito, muito bom. Ele definitivamente não me decepcionou. Eu falei no primeiro clipe que eu ia gostar e eu gostei. E foi muito interessante de ler. Inteiro, do início ao fim. Ele em todo momento foi interessante. Eu não queria largar esse livro. Eu li ele em 3 dias, eu não queria largar de jeito nenhum. Nossa, que livro bom. Ele foi muito interessante de ler, porque é o que eu falei, a vida dela é tão diferente da minha. O jeito que ela pensa é tão diferente do jeito que eu penso. Nossa, é muito diferente. É outra visão de mundo, de sociedade e de metas e objetivos e tudo. Que, assim, são coisas que ela faz e que ela fala que nunca nem passariam na minha cabeça. E eu adorei ter a perspectiva dela das coisas. Muita coisa que tem nesse livro me fez ser muito grata pela forma que eu levo a minha vida. Porque, olha, essa moça aqui, ela é definição de porra louca. Mas acompanhar a vida dela e as experiências dela foi muito divertido, porque é muito louco pensar que é uma história real, porque parece uma série, parece coisas que você pensa, isso não acontece com uma pessoa. Mas acontece sim, e eu achei muito interessante pra onde que essa história desenrola, pra onde que a vida dela vai levando ela. E eu definitivamente recomendo esse livro. E cachorro. Eu definitivamente recomendo esse livro, principalmente se você tem entre 18 e 30 anos. Esse livro aqui, ele definitivamente deveria ser lido. Ele é majoritariamente sobre relações amorosas e, cara, que confusão. Mas de uma forma muito divertida de ler. Eu fui muito entretida, mas eu sinto muito pela Dolly, mas eu fui muito entretida. E é tudo experiência, né? Tudo experiência de vida. Rendeu um livro. Mas também fala muito, muito, muito sobre amizade, que foi a minha parte favorita do livro. Foi a relação dela com as amigas dela. E eu também gostei do quão honesta ela foi escrevendo esse livro, porque ela podia ter escrito um livro sobre a vida dela, se retratando como a tranquila, a de boa, a que tá certa em tudo e tudo que deu errado é culpa da sociedade. Mas não foi isso que ela fez, e eu admiro muito essa autora por isso, por ter botado a vida dela no papel tão de coração aberto, e tudo que ela fez e que ela não fez, o que ela pensava e o que ela não pensava. Então eu definitivamente recomendo esse livro, eu tô muito feliz que eu li. Eu não vou dar uma quantidade de estrelas, porque eu me sinto mal fazendo isso sobre a vida de uma pessoa. Tipo assim, a vida dela, eu não vou avaliar a vida dela com determinada quantidade de estrelas. Mas eu gostei muito do livro, eu definitivamente recomendo. Ele vale o hype que tem, porque tem hype, e eu achei 100% justificado, tá? É o que eu falei, se você é uma menina, uma mulher entre 18 e 30 anos, lê esse livro pelo menos em algum momento da sua vida, porque vale a pena. E pro segundo gênero desse vídeo, eu escolhi um gênero que eu acho que nunca na minha vida eu li um livro desse gênero, que é ficção científica. Eu nunca li um livro de ficção científica, eu acho. Eu paro na fantasia, passou dali, nunca li. Só que na Bienal eu comprei uma dessas caixas misteriosas, que você compra a caixa e vem um livro. E veio esse livro aqui, chama
Sob o Céu de Rugax. E é uma ficção científica. Aparentemente, a família de um cara, a esposa e o filho desse cara, sumiram e ele vai atrás deles nesse mundo meio fantástico, meio... eu não sei se é alienígena, uma coisa assim. Eu tô curiosa pra ler, é de um autor brasileiro, chama Joesli Soares. Eu não sei se é um moço ou uma moça. É um moço, que é o Joesli aqui. E eu tô interessada, eu acho que ele deve ser interessante. Mas vamos ler, vamos descobrir se ele vai ser tão bom quanto esse gênero aqui. Porque é o que eu falei, eu não leio muito desse e eu nunca li esse gênero. Então, vamos ver o que eu acho. Estou de volta com updates de Sob o Céu de Rugax. Eu li 150 páginas até agora. E, infelizmente, o meu update não é lá muito bom. Eu, quando comecei esse livro, não sabia o que esperar dele, porque eu não conheço esse autor. É um autor que eu acho que é novo, porque eu comprei numa barraca de tipo editores independentes ou uma coisa assim, na Bienal. E a única coisa que eu sabia é que era um livro de ficção científica meio pós-apocalíptico. E eu vou dizer que, assim, eu não tô gostando muito, não. A história é interessante. A história é bem interessante. É um homem que tava vivendo a vida dele normalmente e do nada rolou uma invasão alienígena e ele perdeu a mulher e o filho e agora ele quer achar a mulher e o filho dele. Só que a forma como esse autor escreve, eu não tô gostando, eu não tô conseguindo me adaptar com a forma que ele escreve. Tudo acontece de uma forma muito rápida. Tipo assim, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Ele queria ir atrás da esposa e o filho, resgatar a esposa e o filho, e os dois outros protagonistas da história não queriam ir com ele de jeito nenhum. Aí ele simplesmente, tipo assim, em 3 frases, tipo, não, eu vou e blá 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 blá, tá bom, a gente vai com você. Ou sei lá, alguém tá irritado. Ah não, não fique irritado. Tá bom, não estou irritado. É tipo, sabe, é tudo muito rápido, falta um desenvolvimento um pouco maior nos personagens e na ideia, em como a história tá fluindo e etc. Eu sinto que, por exemplo, meu primo de 12 anos ia adorar esse livro. Então provavelmente estarei dando esse livro pra ele quando eu acabar de ler. Só que pra mim, a escrita desse moço não tá funcionando. Mas é o que eu falei, a história é bem interessante. Eu tô curiosa pra saber pra onde essa história vai. Só que a forma que as coisas são descritas e a forma que as coisas acontecem realmente não é pra mim. É tudo muito básico, é tudo muito raso, sem desenvolvimento. As coisas acontecem quando você vê, tipo assim, um dia passou em 2 parágrafos, você fica tipo, como assim, cara? Cadê o dia? Era um dia que aconteceu várias coisas, como é que isso passou em 2 parágrafos, sabe? Então é isso, é uma escrita muito simplista e eu acho que é o que eu falei. Ia ser muito interessante pra um pré-adolescente que tá começando a ler agora e, pô, não vai ler um negócio super elaborado, mas é uma história interessante, é uma história que te prende, que você quer saber o que acontece. Então eu acho que seria muito interessante pra um pré-adolescente. Eu vou terminar de ler, porque como eu falei, eu quero saber como é que ele vai chegar na família dele. Então eu vou terminar de ler, mas por enquanto é isso. Eu li mais da metade do livro e realmente não... Eu não acho que seja pra minha faixa etária. Então eu não vou vir aqui e falar super mal do livro, falar que o livro é horrível, blá 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 blá, porque não é o caso. Mas eu não acho que seja um livro pra minha faixa etária. Não é um livro que eu recomendaria pra uma pessoa de 19, 20... Sei lá, se você tem mais de 15 anos, eu acho capaz de você já não se adaptar tanto com a escrita desse autor. Mas é isso. Eu vou continuar lendo. Eu devo terminar esse livro amanhã, sinceramente, porque eu li 150 páginas em 2 horas.
Então eu vou terminar esse livro rápido e eu volto aqui pra contar pra vocês. E o meu primo vai ganhar um livro de presente. Estou de volta como se nunca tivesse saído pra gravar o final desse vídeo e pra dar um resumo final do que eu achei de Sobre o Céu de Rugax. Eu terminei ele ontem e eu mantenho tudo o que eu falei sobre ele no último update que a gente teve. Eu acho que esse livro não é um livro feito pra minha faixa etária. Eu acho que esse livro é um livro feito pra o povo um pouco mais novo. E eu realmente achei ele muito raso, assim. Não na história, a história não é tão rasa assim. É o que eu falei, a premissa dele é muito, muito, muito interessante, então eu queria muito ter gostado. Mas, infelizmente, não foi o caso, porque a escrita desse autor eu achei bem, assim, superficial. E é o que eu falei, eu acho que é porque eu tô na faixa etária errada. Então, se eu tivesse ali 12, 13 anos, talvez isso não me incomodasse, porque é uma escrita muito rápida. Então, é o que eu falei. Eles estão ali numa discussão de a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele fala, não, porque eu quero fazer isso, porque é importante pra mim. E aí as duas pessoas que estavam 100% contra a ideia viram e falaram, tá bom, então vamos. Então vamos fazer. É tudo muito fácil, é tudo muito fácil nessa história. E isso me incomodou bastante. Então, infelizmente, eu vou dar 2 estrelas pra Sob o Céu de Rugax. É o que eu falei, é uma história muito interessante. Se você tem uma criança de ali uns 10, 11, 12, 13 anos, talvez seja muito interessante pra essa criança. É uma ficção científica rápida e que você vai lendo e você quer descobrir o que vai acontecer. Inclusive, é por isso que eu terminei o livro, porque eu queria descobrir o que ia acontecer. E o final dele é bem legalzinho até, o conflito final é interessante. Mas não foi pra mim, infelizmente. Eu espero que meu primo goste mais do que eu gostei. Mas, enfim, foi isso. Essa foi a minha experiência com ficção científica. Pretendo ler outras, eu tenho algumas aqui em casa. Pretendo pegar pra ler em algum momento, quem sabe eu não trago aí em outro vídeo. Mas foi isso. Esses são os livros desse vídeo. Um muito, muito, muito bom e que eu vou carregar pra minha vida. Esse livro é muito bom. E esse daqui, infelizmente, não bateu. Mas foi isso. Foi uma experiência legal, ler uns gêneros diferentes do que eu geralmente leio. Me motivou a ler mais, porque agora eu quero achar mais livros nesse estilo de não ficção que não sejam, tipo, livro de autoajuda, sabe? Porque definitivamente isso aqui não é um livro de autoajuda, eu só queria deixar isso bem claro. Se você vai ler esse livro pensando que é um livro de autoajuda, você vai se decepcionar, porque não é. E eu quero ler mais livros nesse estilo. E é o que eu falei, estou curiosa, quero ler mais livros de ficção científica também. Então foi uma experiência interessante pra achar outros gêneros, pra ler uma coisa diferente, não ficar sempre na mesmice de ler romance, às vezes pega uma fantasia, às vezes pega, sabe? Trocar um pouco. E eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana comigo, lendo esses livros diferentes, lendo esses livros interessantes. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, eu sou nova aqui no YouTube e qualquer interação me ajuda. Deixa um comentário aí embaixo, fala alguma coisa, dá um oi, dá um tchau. Fala se você já leu um desses livros, se você gostou, qual o seu gênero favorito, me diz alguma coisa. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você é novo aqui e gostou de mim. Botão vermelho aqui embaixo, todo mundo conhece a dinâmica. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais do resto da minha vida, as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!